Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse canal em que eu me dedico a refletir com você questões que me atravessam, estudos que eu vou fazendo, que nos ajudem a nos conhecer. Quem somos nós? Para que eu encontre o meu tamanho nessa vida, para eu habitar o meu corpo nessa existência do meu tamanho, poder estar na vida com todo o seu potencial para se expressar, para conseguir chegar, seja lá onde você queira chegar, pleno, de forma harmoniosa. Esse quadro de hoje é um quadro que eu me dedico à leitura de livros que eu acho importantes, que são conhecimentos importantes para o processo de autoconhecimento. Estou aqui lendo Fragmentos de um Ensinamento, que é um livro do Ouspensky, um grande intelectual, uma pessoa que se dispôs a trabalhar sobre si mesmo. E aqui ele traz pedaços, momentos em que ele esteve com Gurdjieff, um grande mestre que passou aqui nessa terra e que nos ensinou muito. Tem os vídeos anteriores, o vídeo 1 da leitura, ali a gente fala um pouco mais sobre esses autores e você pode voltar nesse link que está aqui na descrição desse episódio. E agora eu vou dar sequência na leitura. Aproveito para te convidar, se você está interessado em processos de autoconhecimento, de trabalho sobre si mesmo, de evolução pessoal, clica aqui e me siga que toda quinta-feira a gente tem aqui um vídeo novo para refletir sobre nós, seres humanos, e como podemos estar melhores nessa vida. Estamos agora, eu vou dar um pequeno salto na página 127, seguindo o capítulo 6. Na reunião seguinte, Gurdjieff comentou esta sequência: conhece-te a ti mesmo. Essa fórmula, geralmente atribuída a Sócrates, encontra-se de fato na base de muitas doutrinas e escolas bem mais antigas que a escola socrática. Mas, embora o pensamento moderno não ignore a existência desse princípio, só tem uma ideia muito vaga de sua significação e alcance. O homem comum de nosso tempo, mesmo se ele se interessa pela filosofia ou pelas ciências, não compreende que o princípio conhece-te a ti mesmo refere-se à necessidade de conhecer sua própria máquina, a máquina humana. A estrutura da máquina é mais ou menos a mesma em todos os homens. É, pois, essa estrutura que o homem deve estudar em primeiro lugar, isto é, as funções e as leis do seu organismo. Na máquina humana, tudo está ligado. Uma coisa depende da outra a tal ponto que é totalmente impossível estudar uma função qualquer sem estudar todas as outras. O conhecimento de uma parte exige o conhecimento conjunto. Conhecer o conjunto do homem é possível, mas exige muito tempo e trabalho. Exige, sobretudo, a aplicação do método adequado e, coisa não menos necessária, a justa direção de um mestre. O princípio, conhece-te a ti mesmo, tem um conteúdo muito rico. Exige, em primeiro lugar, do homem que quer se conhecer, que compreenda o que isso quer dizer, em que conjunto de relações se inscreve esse conhecimento e de que depende necessariamente. O conhecimento de si é uma meta muito elevada, mas muito vaga e remota. O homem, em seu estado presente, está muito longe do conhecimento de si. É por isso que, rigorosamente falando, a meta de um homem não pode ser o conhecimento de si. Sua grande meta deve ser o estudo de si. Será plenamente suficiente para ele compreender que deve estudar a si mesmo. A meta do homem deve ser começar a estudar a si mesmo, conhecer-se a si mesmo da maneira conveniente. O estudo de si é o trabalho ou o caminho que conduz ao conhecimento de si. Mas, para estudar-se, é necessário, primeiro, aprender como estudar, por onde começar, que meios empregar. Um homem deve aprender como estudar a si mesmo e deve estudar os métodos de estudo de si.
O método fundamental para o estudo de si é a observação de si. Sem uma observação de si corretamente conduzida, um homem nunca compreenderá as conexões e as correspondências das diversas funções de sua máquina. Nunca compreenderá como nem porque nele tudo acontece. Mas a aprendizagem dos métodos corretos de observação de si e do estudo de si requer uma compreensão precisa das funções e características da máquina humana. Assim, para observar as funções da máquina humana, é necessário compreender divisões corretas dessas funções e poder defini-las exatamente e de imediato. Além disso, a definição não deve ser verbal, mas interior, pelo sabor, pela sensação, do mesmo modo que definimos para nós mesmos tudo o que experimentamos interiormente. Há 2 métodos de observação de si. O primeiro é a análise ou as tentativas de análise, isto é, tentativas de achar uma resposta para essas perguntas. De que depende tal coisa e por que acontece? O segundo é o método das constatações, que consiste em registrar apenas mentalmente e no próprio momento tudo o que se observa. A observação de si, principalmente no início, não deve, a pretexto algum, se tornar análise ou tentativas de análise. A análise só é possível muito mais tarde, quando se conhecem todas as funções de sua máquina e todas as leis que a governam. Eu vou te dizer que talvez esta página que eu acabei de ler seja a mais importante desse livro. Uma das, porque ela é a base para você compreender tudo que vem, tudo que está vindo. Né? Talvez essa parte agora de o estudo de si, e aí essa forma, isso que ele separa, o estudo de si é o como eu vou chegar ao conhecimento de si. Isso coloca a gente num lugar muito mais humilde. Eu não posso me conhecer porque eu fiz 6 meses de terapia. Não, a gente não se conhece em 6 meses de terapia. Eu preciso estudar, aprender sobre, com alguém. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente dizendo, para que ter um mestre? Para que eu preciso de professor? Eu aprendo sozinho. Algumas coisas a gente pode aprender sozinho, mas muitas a gente precisa de alguém que já transitou naquele caminho. Porque senão a gente fica caindo no mesmo buraco. Caio nesse buraco, começo, caio de novo no mesmo buraco e fica caindo no mesmo buraco, às vezes a vida inteira. Então eu preciso de alguém que me ajude a olhar e me dar as dicas, o caminho em cada momento em que eu vou passando e em cada momento que eu vou evoluindo também nesse processo de estudo de mim mesmo. E aqui é a base do ensinamento de Gurdjieff, que é a observação de si. É muito comum que as pessoas comecem a se observar já definindo o que precisa mudar. Então, eu sou uma pessoa agressiva. Não, eu tenho que aprender a não ser agressiva. E a cada momento que a agressividade aparece, um impulso agressivo, a pessoa tenta se conter. E aquilo só alimenta mais e mais o processo de contenção e mais agressividade interna. E que vai sair de forma agressiva em algum momento. Aí, às vezes, uma pessoa faz uma coisa bem pequenininha e sai com uma agressividade enorme, completamente fora de proporção ao que aconteceu para essa reação tão agressiva. Então, o que ele está dizendo? Antes da análise, e aí eu repito isso porque isso é muito importante, antes de eu me analisar e de eu dizer que não posso ser assim, que eu vou ser de outro jeito, a gente precisa conhecer tal aspecto, por exemplo, esse da agressividade. Então eu preciso ver todas as dimensões. O que me desperta a agressividade? Como fica o meu corpo quando eu estou agressivo? O que acontece depois? Eu me vejo inteira. Quanto tempo dura? Aqui eu estou dizendo algumas coisas mínimas.
mas eu preciso acompanhar esse aspecto agressivo e como ele se manifesta como um espectador que assiste uma cena de teatro, sem interferência, sem culpa, sem punição de si mesmo ou sem querer tentar mudar esse aspecto. Primeiro eu observo e eu vou sofrer com essa observação, eu vou sofrer. Mas eu continuo observando e continuo, inclusive, compreendendo que sofrimento é esse. O que te faz sofrer? Porque isso faz parte da compreensão desse aspecto agressivo. E só depois que você viu por muito tempo, em diversas circunstâncias, em diversas manifestações, a sua agressividade, aí você pode ver o que deve ser feito primeiro para tentar mudar esse comportamento. O que tem que ser cuidado aí? Por isso, um mestre, um professor, um terapeuta que te ajude aí acompanhando esta observação é muito preciso, para ir limpando o olhar, para você ter um olhar isento de si mesmo, né? Um olhar que não seja julgador, que não te agrida também, porque certamente se a agressividade está para fora, ela está para dentro. Então, quando ele diz o método é a observação de si, porque aí você aprende a se ver. E só depois que a gente conhece, que é o que ele menciona, conhece essa máquina, eu estudo a minha máquina, é que eu vou poder saber em qual peça eu posso mexer. Isso é fazer desde o mais fácil. A gente já comentou antes que começar pelo mais fácil. Então, eu vou começar estudando a mim mesmo. E pelo estudo, eu vou tendo a direção do que fazer. Então, se tem uma coisa chave no processo interior de trabalho sobre si, é aprender a se auto-observar e ter uma meta clara. Qual a sua meta? E você sabe se observar? Aqui está um bom ponto de diálogo entre nós. Se você está assistindo esse vídeo, me conta, o que acontece em você quando você está se observando? Vem essa ânsia de mudar? Vem a punição? Vem você se julgando? O que acontece? Assim a gente pode conversar aqui e eu posso também ir te dando dicas para facilitar o seu processo de autoconhecimento, de estudo sobre si mesmo. Sempre um prazer ter a sua companhia aqui. Espero que esteja aqui nos próximos vídeos para a gente continuar crescendo, se desenvolvendo como ser humano.